Uma boa tarde a todos. Meu nome é Neide, do Centro Espírita Amor em Jesus, aqui em Guaçuí, Espírito Santo. E hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho, dando continuidade, na nossa reunião de atendimento fraterno. Mas para harmonizarmos os nossos pensamentos, para a gente conseguir se reunir nesse momento, estarmos aqui agora, eu vou compartilhar aqui uma mensagem para que a gente possa se harmonizar. Essa mensagem é do livro Lições para o Alto Amor, Compromisso e Priorização. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Frutificar, independentemente de ocasiões e condições, é o traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio de comprometimento íntimo de melhoria. Nesses tempos desafiantes de ilusão e descuido, a virtude do comprometimento torna-se fator essencial de êxito a quaisquer empreendimentos espirituais. Vigie suas horas, adaptando-as aos deveres nobres, ao estudo enriquecedor, à diversão educativa, ao trabalho do amor e à cooperação comunitária. Você, que assumiu o compromisso de avançar, guarde a consciência plena dos obstáculos que surgirão e assegure-se de apresentar, nos instantes da convocação ao bem, o fruto desejável no campo interior, priorizando a fidelidade à consciência em qualquer tempo. Assim, você terá o acréscimo daquilo que lhe falta para a aquisição da paz. Possamos, então, nesse instante, mentalizarmos o Mestre Jesus e nos intercedendo junto ao Pai. Possamos, nesse momento, colocar os nossos pensamentos, a nossa intuição receptiva, aberta para o aprendizado da tarde. Possamos, junto com nossos amigos espirituais que aqui nos assessoram, trazer um pouco de esclarecimento sobre o Evangelho. Abençoe, Senhor, neste momento, todo o nosso estudo, possamos chegar e atingir as necessidades de todos que se reúnem nesta tarde. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da tarde. Que assim seja. Então, nós vamos compartilhar aqui o nosso estudo de hoje, para que fique mais claro. Nosso estudo de hoje do Evangelho é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, nós colocamos aqui alguns trechos que estão no Evangelho para que a gente possa fazer o comentário. Se a riqueza houvesse de constituir o obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Então, nós vemos aqui, nesse trecho, comentário de Kardec, que Deus seria injusto se ele, já sabendo que a riqueza fatalmente levaria alguém à perdição, colocar nas mãos de alguns, sabendo que iriam falhar. Então, não seria justiça. Então, a gente vê que a riqueza, ela é colocada na mão de algumas pessoas para
para que elas façam alguma coisa, né? Alguma coisa de bom. E não seria justo, né, se todas as pessoas que tivessem a riqueza nas mãos falhassem, já premeditadamente por Deus, né, sabendo que ia conceder essa riqueza e que a pessoa iria falhar. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Bom, então nós vamos aqui falar um pouquinho, né, que a que condições a riqueza pode levar uma pessoa. Então, ela pode realmente levar uma pessoa a falhar, porque a riqueza constitui uma prova muito arriscada, porque ela facilita para nós que estamos ainda aqui no planeta Terra, muito materializados, que valorizamos muito a matéria, e que a riqueza proporciona que essa matéria chegue mais facilmente a nós, não só as coisas materiais, mas também o poder, a bajulação, coisas que nós ainda gostamos, ainda valorizamos. Então, realmente, a riqueza, ela pode nos levar, nos arrastar, né, ser a causa de muitas perdições nossas. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então a gente vê que a riqueza, né, ela atinge alguns pontos de tal tamanho que, como diz ali, né, Kardec, é uma vertigem mesmo, em que a pessoa fica tão inebriada por essa riqueza que às vezes chega ao ponto de esquecer até o que passou. Se foi pobre e chegou até a riqueza, esquece que foi pobre, esquece que passou necessidade, esquece das pessoas que o ajudaram num momento difícil, né? E se torna insensível, egoísta e, às vezes, nem ajudam a mais ninguém, né? Começam a pensar assim, eu saí da pobreza e cheguei aqui, o outro também pode chegar, e eu não preciso ajudar ninguém, cada um tem que conquistar suas coisas. Então, são várias frases que a gente ouve no dia a dia, né? Esquecendo que nem todos têm as mesmas oportunidades, que às vezes, por mais que trabalhe, por mais que empreenda, por mais que lute, não consegue chegar à riqueza. Consegue ter uma vida, às vezes, razoável, né? Mas sem atingir aquela riqueza. Então, essa vertigem, né, é o quê? É o egoísmo, é a nossa materialidade, né? O valor que a gente dá, que a gente começa a dar ao que a sociedade impõe, uma sociedade capitalista, materialista que nós vivemos, onde o ter é muito importante, né? Onde a posição social, a bajulação, o poder, ainda traz essa vertigem, né? Esse encanto, essa coisa que se torna maravilhosa. E, mais ainda, para aqueles que não acreditam que pós-morte existe uma continuidade. Então, ele vai valorizar mais ainda, porque aí vem aquelas outras frases que nós conhecemos. A vida é uma só, eu tenho que aproveitar, eu tenho que usar essa riqueza para aproveitar a vida. Aí vem os desvarios de todas as espécies. É aí que o espírito se perde realmente, quando ele não tem essa noção da continuidade da vida, quando ele não tem noção do porquê ele está aqui, por que ele reencarnou,
Quais são as suas atividades aqui, o objetivo maior de estar aqui. Então, ele vê essa passagem na Terra como uma viagem turística, em que ele tem que aproveitar, ele tem que gozar a vida, né? Outro trechinho também, ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então, a gente também pode deduzir daqui, já que a riqueza em si não é uma perdição, mas o uso que a gente faz dela, ela pode se tornar possível, sim, que uma pessoa que tenha riqueza nas mãos possa ter como isso um meio de salvação e não perdição. Uma pessoa que saiba aproveitar muito bem essa riqueza, né? Se ela veio lá desde de muita pobreza e conseguiu com trabalho essa riqueza e ela tem bons princípios, ela tem noção de espiritualidade, do porquê está aqui, ela pode sim transformar essa riqueza em algo muito bom, em trabalho, né, para o bem maior, trabalho para as pessoas, fazendo dessa riqueza um meio de levar o pão a tantas outras pessoas que possam trabalhar nas suas empresas ou na sua casa mesmo. Então, ela faz um bom uso. Então, a riqueza em si, ela não traz a perdição, depende do livre-arbítrio, né? Então, a doutrina espírita sempre fala muito disso, de livre-arbítrio. Somos nós que tomamos decisões, como diz ali, né? Que um veneno pode ser um antídoto, se nós fizermos um bom uso. E assim a riqueza, a gente tem que saber utilizar, a gente tem que saber o porquê dessa riqueza ter chegado à nossa mão, não é de graça. Se ela chegou às nossas mãos, é para que nós façamos alguma coisa de bom pelo próximo, pelo planeta, né, pela família. Quantas pessoas que têm posses e nem pela própria família consanguínea ela ajuda, ela faz alguma coisa útil. Aí vem uma passagem aqui, né, importante. Qual o sentido das palavras de Jesus quando disse ao moço rico que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Então, nessa pergunta, né, do moço rico, quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele se sentia atormentado, porque ele, no fundo, lá no seu interior, ele sabia que ele cumpria os preceitos da lei, mas que faltava alguma coisa. Mas quando Jesus respondeu a ele, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, ele sentiu que não estava preparado para se desfazer dos seus bens. E nessa passagem, né, tem um significado muito importante. Quando Jesus disse, desfaze-te de todos os teus bens, ele não quis dizer aí, né, se a gente for seguir ao pé da letra, que a gente tenha que doar tudo que a gente tem e ficar sem nada, né, para seguir Jesus. Ele quis aí dizer do apego, né, que a nossa prioridade não seja a parte material, e sim a espiritual, que a gente pode dividir com os nossos irmãos os bens que nós temos, né, não ao ponto de ficar sem nada, mas um bom emprego desses bens, servir aos nossos irmãos, dividir, né, empregar melhor. Então, essa a noção que Jesus passou para o moço rico. Então, de que adianta nós falarmos, eu sigo lá os 10 mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não roubo, né? E os outros todos os mandamentos, se eu não consigo me desprender de um bem, né, para dividir com o meu irmão, de empregar esses bens para
um trabalho útil para o meu irmão. Então, isso é apego, né, ao material. Então, Jesus, nessa passagem, ele quis dizer ao moço rico para ele se desapegar, que isso não fosse prioridade na vida dele. E assim ficou essa lição também para nós, né? Que o nosso apego não seja tanto aos bens terrenos, né? Que a gente possa prosseguir lembrando do papel social da riqueza, né? Nós vemos na nossa sociedade muita miséria, muita dificuldade que os nossos irmãos passam. E nós podemos ajudar, nós podemos diminuir essa provação dos nossos irmãos que estão com a provação na miséria, né? A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, né? Aquela fala que Jesus disse ao moço rico, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho, que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, nessa fala aqui, nós vamos lembrar, né, de uma das leis, né, que está citada lá no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, e a outra, a lei do progresso. Então, Jesus estaria condenando, né, a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, todo o progresso que nós alcançamos, que a Terra chegou até hoje, foi através do emprego das riquezas, né, que muitos homens souberam administrar. E chegamos até hoje com tanto avanço, né, tecnológico, avanços na área da engenharia, na área da arquitetura, tudo isso através do trabalho. Então, a lei do progresso, ela acontece através da lei do trabalho e, consequentemente, do bom emprego da riqueza na mão de homens que têm visão de futuro, né? Visão de crescimento, né? De avanço para propiciar aos que estão aqui na Terra mais conforto, uma vida melhor. Então, nós vemos que a riqueza bem empregada, ela proporciona tudo isso. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então, voltamos àquele ponto, né, do mau emprego daquilo que nós recebemos por empréstimo, porque nada aqui é nosso. Ao partirmos, vamos deixar tudo aqui. Então, tudo que nos é concedido é por empréstimo. Estamos aqui para fazer uso disso e depois devolver, deixar aqui para que outros deem continuidade. Então, a culpa, né, não é da riqueza, mas do mau uso, o mau emprego da riqueza por homens materialistas e ambiciosos, egoístas. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, o trabalho do homem que possui a riqueza aqui na Terra é um trabalho de ajudar a Terra a progredir, a crescer e ajudar a toda a população que chega aqui na Terra, né? Eu estive pensando, já pensou se todos nós nascêssemos ricos, todos nós tivéssemos a riqueza na nossa mão, como que nós iríamos crescer? Fazer um trabalho, fundar uma empresa, para quem trabalhar? Né? Se todos já estão ricos.
Então, como é que a gente iria usar essa riqueza? Como que nós iríamos fazer o nosso progresso espiritual? E se fosse ao contrário também, se todos nós tivéssemos, né, igualdade, se fala muito da lei de igualdade, todos nós nascêssemos na miséria, como também conseguiríamos ascender, né? Como conseguiríamos progredir? Então, a gente vê que é necessário que haja essa desigualdade, para que um ajude o outro, né? Para que o rico utilize a sua riqueza para ajudar ao pobre, e que o pobre, né, ele tenha inspiração para crescer e alcançar aquele ponto, né? Aquela ambição maior, às vezes, de ter um certo conforto, são os desafios que fazem com que essa pessoa cresça, ela estude, ela busque, ela se sacrifique, né? Então, as duas situações são necessárias. Aí a gente vê a grandeza de Deus, a perfeição, a sua justiça. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Aí vem aquela lei, né, a lei de sociedade, né, e também a gente colocar abaixo os nossos preconceitos, nos colocar dentro da humildade. Hoje nós estamos vendo, estamos passando por um momento de pandemia, em que os povos estão justamente nessa situação. Nós precisamos de vacinas e estamos o quê? Buscando em outros povos que evoluíram mais, que investiram mais na parte da ciência, né? E nós vamos buscar fora conhecimento, buscar matéria-prima, tecnologia, nessa troca. Então, é necessário que haja essas diferenças, para que um busque no outro, exercitando a humildade, exercitando, né, saindo do egoísmo e se unindo mais, né? Essa pandemia está trazendo isso, estamos dividindo mais aos nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos que estão sem emprego, que estão passando necessidade dentro de suas casas, né? E sendo a riqueza um meio primordial de execução de tudo isso, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. É o que nós já citamos, né? A riqueza bem empregada é elemento de progresso. Se tudo que nós temos até hoje de avanço na Terra veio através de quê? Do bom uso da riqueza por alguns homens que vislumbravam um futuro melhor, de tecnologia melhor, de conforto, né, de bem-estar. Então, nós vemos hoje dentro das nossas casas muito mais conforto do que tinham os nossos avós, os nossos antepassados, né? Hoje a nossa casa tem muito conforto, até aquele, às vezes, mais humilde tem um conforto melhor do que outros, né? E citando aqui, né, o Livro dos Espíritos, a gente já partindo aqui para o nosso encerramento, na pergunta 814, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, a resposta aqui dos espíritos a resposta é uma resposta muito clara, né? Então, nós, vez por outra, a gente vem com a riqueza, depois nós voltamos aqui em outra encarnação na miséria, para passarmos por várias situações e aprendermos, crescermos, né? E lembra ali também os espíritos que essas provas, muitos de nós, né, aqueles que podem escolher, fazemos aquela escolha de vir para cá, né, para ter acesso à riqueza ou não. E, às vezes,
Chegando aqui, a gente, esquecido do nosso passado, a gente sucumbe, né? A gente fala, não, eu vou ter a riqueza, mas eu vou empregar bem. E quando chego aqui, eu fico cego, né? Por tudo que ela me oferece, esqueço tudo que eu planejei fazer e faço diferente. Aí eu uso meu livre-arbítrio, né? Então, a culpa não é da riqueza, como sempre, é do nosso livre-arbítrio. Na pergunta 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, todas as duas provas são difíceis, porque aquele homem que passa pela prova da miséria, né? Se ele não souber entender o porquê disso, ele vai viver reclamando, vai viver revoltado, às vezes também vai por caminhos tortos, né, para poder atingir a riqueza mais facilmente, aí vai pelo lado do roubo, pelo lado da corrupção, né, para chegar mais fácil a essa riqueza. E aquele que também passa pela prova da riqueza, é aquilo que a gente já falou, vai ser mais testado, né? Vai passar por fases na sua vida em que tudo vai ser favorável, em que vai chegar para ele a corrupção também, vai chegar os excessos, né? Os vícios, de toda a ordem, e que ele também pode se perder. Então, todas as duas provações são difíceis para nós ainda tão imperfeitos. E na pergunta 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, né? Ele tem muitas tentações, mas ele não tem a riqueza na mão dele para fazer mais o bem do que aquele que nasceu na miséria? Aí os espíritos respondem, né? Como sempre, com muita clareza. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, também, né, ele tem toda a oportunidade de fazer o bem, mas a maioria não faz. E aí ele torna-se, né, egoísta, orgulhoso, insaciável, nunca está bom para ele. Ele já está rico, mas ele quer mais. Ele quer guardar, ele quer deixar para os seus descendentes, ele quer guardar mais, ele quer aproveitar mais, né? Então, apesar dele ter toda essa oportunidade, ele também vai ter dificuldade de enxergar isso, a não ser que seja um homem mais espiritualizado. Então, ele vai ter muita dificuldade, porque essa materialidade, essa visão, né, de aproveitar a vida cega, e ele não consegue executar o que realmente veio fazer aqui. E aqui, já encerrando, né, eu trago aqui uma fala do Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos, né, na psicografia do Chico Xavier. Peguei só alguns trechinhos, tá? Dois trechinhos aqui. Se a riqueza entesourada, sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar.
Assim, pois, compreendamos que a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é a nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Então, nessa mensagem de Emmanuel, né, ele vem dizer que se eu não tenho a riqueza, né, que pode gerar o progresso, mas se eu tenho centavos, se eu tenho o mínimo, mas que com caridade eu posso pegar desse pouco que eu tenho e transformar, né, no remédio ao enfermo, no livro renovador para os que estão desanimados, os que estão caídos, aqueles que estão depressivos, no teto para aqueles que estão sem rumo, no leite para aquela criancinha que está sem lar. Então, eu posso fazer muita coisa com pouco, né? Então, a riqueza, ela pode me proporcionar ajudar muito mais. Mas se eu não tenho a riqueza, eu também posso ajudar, eu também posso ser caridoso com a minha palavra, com o meu ombro amigo, eu também posso fazer muita coisa, né? E no finalzinho aqui, algo muito importante, né? Se não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Deus representando a espiritualidade e Mamon toda a parte material, eu posso colocar Mamon a serviço de Deus. Eu posso colocar essa parte material a serviço, né, de Deus, a serviço da espiritualidade maior. Eu posso servir, eu posso ajudar, eu posso amparar, né? Então, gente, fica aí o nosso recado, é o que a gente pôde compreender, né, desse estudo de hoje, e então que a gente possa agora, né, nessa reflexão, que possamos agradecer. Agradeço também, né, a atenção de todos vocês. Então, vamos fazer a nossa prece, encerrando esse momento de luz, de espiritualidade. Agradecemos, Senhor, os momentos que aqui passamos, de reflexão sobre a riqueza, sobre a miséria. Que possamos colocar essas reflexões não só na mente, mas no coração. Possamos colocar em prática no nosso dia a dia, lembrando de todas essas orientações que vieram através do Mestre Jesus. Olhai, Senhor, por todos os que sofrem nesse momento, em todos os tipos de provação, que todos possam ser abençoados e atendidos em suas necessidades, de acordo com o merecimento de cada um. Obrigada, Senhor, gratidão profunda. Que assim seja.